You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Привет, мой друзья! Как дела? Хорошо, спасибо. Bem, vamos dar início então a mais um Forge de Deleuze. Mas antes de tudo, eu queria lembrar que eu ando nesse devir filosófico, mas na verdade eu sou um biólogo, né? Eu encontrei agora um besouro, um coleóptero, bem bonitinho, que eu queria ter colocado na minha caixa entomológica. Ele é bem brasileiro, e ele é bem verde, brilhante e lindo. Só que a minha câmera é uma bosta e eu não estou conseguindo mostrá-lo direito. Mas coleóptero é uma categorização, uma taxonomia. É o nome dado a um grupo dos besouros, né? E essa palavra, de origem provavelmente grega ou latina, é uma palavra que contém uma certa ideologia em si. Será que esse besouro tem partido político? Provavelmente não, mas quem bolou essa categorização de colocar esse besouro dentro dessa caixinha classificatória denominada coleóptero, com certeza estava ligado a alguma ideologia, pensava de um jeito, tinha suas convicções políticas e decidiu que esse nome, um nome, por exemplo, de origem latina, é melhor do que um outro nome qualquer. E, por falar em palavras e categorizações, hoje, aqui no Forge de Deleuze, eu quero falar de um filósofo da linguagem que me é muito querido, que me iniciou nessa viagem linguística, que é o Mikhail Bakhtin. Mas dizem por aí, pelas academias do conhecimento filosófico, biológico, educacional, psicológico da vida, que Gilles Deleuze e Mikhail Bakhtin não são lá muito compatíveis, porque ele me abriu a cabeça para as questões das ideologias, de análise de discurso e de visões de mundo. E aí eu também, nesse meio tempo, li bastante coisa. Não sei se é o suficiente, não sei se é preciso achar uma suficiência, mas eu li algo de Gilles Deleuze, Parasque, e eu não sei se eu vou estar sendo muito atrevido nas aproximações que eu vou fazer, nos devires que eu vou entrar. Mas dizem por aí que eles são incompatíveis. Eu acho que não. E você? O que você acha? Você conhece algum desses filósofos? Você conhece parte da teoria deles? Por um lado, o filósofo russo Mikhail Bakhtin, a produção intelectual dele é da década de 20. E ele está ali numa Rússia que está em guerra, né? Uma Rússia atravessando a Primeira Guerra. E já no tempo dele, o Bakhtin ele vai fazer uma crítica contundente ao pensamento formalista, né? De pesquisa, uma corrente de conhecimento filosófica que era predominante na época. E o Mikhail Bakhtin ele já vai desafiar algumas noções dessa corrente dominante. Ele vai propor uma filosofia da linguagem, né? Bakhtin foi um filólogo. Filologia não é um trabalho muito conhecido e nem muito comum no Brasil. Inclusive, eu não sei se existem cursos de filologia no Brasil. Mas é uma profissão que é bastante valorizada lá na Rússia. Que ela tem como objeto de estudo a
as palavras, a origem das palavras, a história das palavras, é quase uma linguística, né? Acho que é quase como se fosse um ramo da linguística, mas eu sei que existem cursos de filologia, existem os filólogos. E o Mikhail Bakhtin, ele era um filólogo, então por isso que ele vem propor essa teoria da palavra. Para Bakhtin, a palavra ela é uma arena de lutas sociais. Ele vai entender que cada palavra ela é carregada de sentidos e carregada de força, né? E o enunciado é a unidade do discurso. E aí a palavra, os conjuntos de palavras, eles demarcam poder e demarcam quem pode usar a palavra, quando, né? Mas o Bakhtin, ele existiu na década de 20, então ele estava numa escola de pensamento que a gente chama de estruturalista, né? Aliás, ele talvez seja até pré-estruturalista, porque ele é antes do Adorno, ele é antes do Horkheimer, que são nomes de pensadores europeus que constituíram essa escola, a escola de Frankfurt, que também é conhecida como escola estruturalista, né? Então o Bakhtin está lá atrás, e se houvesse uma linha cronológica do conhecimento, a gente teria que colocar ele como pré-estruturalista, né? E aí Deleuze, ele já está aqui na frente, a produção de Deleuze é da década de 60, e ele sai da filosofia e começa a ser usado em outras áreas do conhecimento, como a educação. O pessoal da geografia gosta muito de Gilles Deleuze e usar nos trabalhos deles também. Mas esse é um movimento mais contemporâneo, mais a partir dos anos 90 para os anos 2000. Então, talvez seja um dos motivos da incompatibilidade entre os dois, né? Porque um é considerado muito numa escola pós-estruturalista, como sendo um dos filósofos franceses que constituíram o pensamento francês, e aí já vai derivar para um pós-modernismo, apesar de que o próprio Deleuze não gostava dessa história de pós-moderno, ele não se considerava um pós-moderno, mas alguns dos pensamentos dele vão disparar produções artísticas, intelectuais, que são tidas como pós-modernas. Então talvez esteja aí um dos pontos da incompatibilidade. Então eu queria começar esse confronto Bakhtin-Deleuze a partir desse ponto de vista do que era o corpo para um e para outro autor, pensador. Às vezes me parece que os dois estão falando a mesma coisa de lugares diferentes, e às vezes parece também que os dois eles falam coisas em sentidos contrários. Por exemplo, o corpo para Bakhtin, e inclusive a mente, o cérebro, né, e a consciência, ela é atravessada pelo discurso e é atravessada pela palavra. Para Bakhtin, tudo que a gente pensa foi antes estabelecido num diálogo, né, e foi travado um confronto entre sujeitos sociais, que se gerou um discurso, e esse discurso é introduzido. E uma vez que esse discurso é introduzido e talvez ressignificado, ele constitui a nossa consciência. Então, em Bakhtin, ele fala que existe a consciência e existe um cérebro puramente fisiológico, que é um cérebro que não foi atravessado pelo pensar, pelas palavras, pelos discursos, pelos signos. Esse cérebro puramente fisiológico, se a gente parar para pensar, ele meio que não existe.
porque até mesmo um bebê na barriga da mãe, ele já está recebendo vários significados, ele já está recebendo o nome, é uma música que é cantada, sei lá, reiki, eu fazer reiki, primeiro, reiki é um símbolo, né, tipo, e eu fazia isso com minha sobrinha, com minha filha e tal. Então, assim, a gente é atravessado mesmo pelos discursos desde que a gente é concebido, né? E aí, quando o Bakhtin ele vem falar desse corpo meramente fisiológico, eu tenho minhas dúvidas se ele existe, assim, né? E, por outro lado, mas assim, na obra do Bakhtin ele coloca que existe um cérebro meramente fisiológico, só que seria como se fosse um cérebro animal, assim, sem ser atravessado pela cultura, né? E por outro lado, o Deleuze, ele vai falar que o corpo é imagem. Tem a ver também, né? Tem a ver com o que o Bakhtin fala, mas é como se eles falassem de um jeito diferente. Porque é como se Bakhtin, ele ainda conseguisse enxergar que existe um campo de discurso e um discurso meramente meramente constituído por palavras, um discurso que é externo, né? É externo aos seres, e ele consegue ver também que existiria um corpo meramente fisiológico descolado desses discursos. Bakhtin ainda consegue ver isso dessa forma, separadinho assim. Deleuze não, para Deleuze não vai existir esse corpo meramente fisiológico. O corpo, para existir, ele já está o tempo todo sendo atravessado pela cultura e pela linguagem. Deleuze, eu quero ler um trecho do Cinema 1 de Deleuze, que ele vai dizer: meu corpo é uma imagem. No tomo 2 o tomo 2 não, o livro 2 é o Mil Platôs, onde Deleuze vai filosofar a linguagem também. E ele vai falar da linguagem como um instrumento de poder, né? Ele fala da professora em sala de aula que a linguagem ela não é direto como ela não é um caminho direto da comunicação emissor-receptor, como algumas teorias linguísticas antigas falavam, né? Em Deleuze, o enunciado ele é sempre uma palavra, ele é sempre de ordem, ele é sempre um comando de ordem. É quando a professora entra na sala e fala: peguem seus cadernos. É um enunciado e é uma ordem, né? E aí ela tá sempre a linguagem estaria sempre funcionando nesse sentido de organizar. Nesse livro, Deleuze dialoga com Bakhtin diretamente, com a questão do Bakhtin dizer que a palavra é a arena das disputas sociais. E aí o Deleuze ele meio que ele reforça isso, né? Ele fala que é bem por aí mesmo, que existem muitas palavras que são palavras de ordem, que a palavra ela é uma ferramenta de poder. Sempre quem está falando mais, quem domina os modos corretos de falar, chegam em posições de poder. Claro que não é uma regra direta. E ele fala que também que a linguagem ela não é essa coisa reta, emissor-receptor, como Saussure, que é um dos estruturalistas da linguagem, né, gostava de dizer significado significante. E uma das... Ferdinand de Saussure. Ferdinand is considered to be one of the founding fathers of semiotics, which is kind of like the study of meaning in words or whatever. So he thinks that there's a meaning or some sort of basic idea behind pretty much everything you communicate. Now, Ferdinand is all about signs. A sign is made up of a signifier and a signified. The signifier being what you see or hear, and the signified being the idea you're trying to get across. A sign is like a double entity in that it just can't exist without both of these things. It's kind of like trying to say that one side of a piece of paper can exist without the other side. If anyone out there has a one-sided piece of paper, let me know because I would love to see it. Anyway,
Saussure's basic idea is this. When put together, the signifier plus the signified equals the sign. According to Saussure, the relation between the signifier and the signified is arbitrary, meaning that there's really no direct connection between the words you use to describe something and the thing you're actually describing. For example, something could be called a table in English and una mesa in Spanish, but they're the exact same thing. Just because someone else may call what you consider to be a table una mesa doesn't change the object at all. It's still the same four-legged wooden thing. This is an example of how speakers of the same language have agreed, and I guess have learned, that certain words evoke certain images. So let's try to make the idea of signifier and signified a little more clear. To illustrate the classic Saussurean view of signification, we're going to use a stop sign as an example. Here it goes. See that stop sign? It says stop. S-T-O-P. It's telling the driver to stop at the sign. Everyone who's ever driven, or ever even been in a car before, knows that this sign means stop, and they know what they should probably do when they see the sign. This sign, with its bright red background and its big white letters on it that say stop, is the signifier in this situation. So by now you probably understand that what the stop sign is trying to communicate to the driver is that they must stop for some reason. There's probably an intersection there, and to not stop may result in some sort of accident. This is the signified. This idea of a possible accident, or the possibility of running over grandma who's trying to cross the street, or whatever. So in order to remember Saussure, all you need to do is remember the letter S. Saussure, signifier, signified, sign, and finally, stop. Ferdinand de Saussure says stop. Das coisas mais, dos pensamentos mais presentes na obra de Gilles Deleuze, Félix Guattari e também do Michel Foucault, é que eles querem acabar com essa relação direta de significado-significante. E eu gosto disso, eu tenho usado muito isso, que é a fuga do despotismo do significante, né? Eles gostam muito dessa expressão, eu gosto muito dessa expressão também, que é, foda-se, pode ser que não signifique nada mesmo. Só que esse nada, ele é muito criativo. Ele é máquina de guerra, ele é linha de fuga, e ele é tipo... sabe, se eu ficar preocupado em determinar cada coisa com o seu significado exato, na verdade, e isso casa com Bakhtin também, porque Bakhtin ele vai nos introduzir o conceito de polissemia, né, de vários sentidos para uma mesma palavra, e a teoria deleuziana ela é toda da multiplicidade, né? É multiplicidade disparando multiplicidade. Então, como assim esses caras não são incompatíveis? Como assim esses caras são incompatíveis? Eles são bastante compatíveis, ao meu ver. Eles só estão em lugares e escolas diferentes. Mas voltando a falar sobre o significado, o despotismo do significado, eu queria destacar um trecho do início de Marxismo, Filosofia da Linguagem, em que Bakhtin vai dizer que tudo aquilo que é ideológico possui um significado, e que sem signos não existe ideologia, e que um corpo físico vale por si próprio, não significa nada e coincide inteiramente com sua própria natureza. Então, aí, esse ponto eu achei talvez antagônico na teoria dos dois, porque ele é muito anti-significado. E o Bakhtin ele está sendo bastante significado, né? Significante, assim. Porque ele vai dizer que cada palavra é carregada de uma ideologia, é carregada de uma disputa, uma arena da luta social. E Foucault, Deleuze e Guattari estão assim, fugindo do significado. Para eles, nada... Porque se a gente for entrar mais aprofundadamente na filosofia, a gente vai entender que ele está se referindo às representações, né? Com essa significação, a significação ela prende o sentido de algo dado, e aí ela quer dizer que aquilo significa aquilo. E aí ela limita outras expressões, né?
E a representação, sei lá, uma estátua de um santo. Aquilo ali é só uma imagem, aquilo ali não é um santo. Um santo é uma coisa material. Mas aí a imagem é como se ela apreendesse isso. Então, tipo, então a Ave Maria é de gesso? Então, assim, esse é o problema da representação que é apontado por Deleuze, né? Tipo, as representações fugem do significado, porque talvez a santa seja uma coisa muito mais ampla ou muito mais inatingível e inexplicável do que simplesmente uma imagem de gesso, que é a representação e que é o significado dado e estratificado. Aproveitar que eu comecei falando da minha origem de biólogo e eu vou fechar esses pensamentos amarrando com uma questão da genética. Essa ideia de biologia positivista, ela é uma ideia antiga, né? Começo com isso, sim. A biologia ela não é mais tão positivista. A biologia hoje ela se abre para pesquisa qualitativa, e mesmo a biologia, porque a gente vem de um campo educacional, né? E aí existe o campo da pesquisa em biologia mesmo, que é mais ligado a uma ciência positivista, uma ciência de laboratório, que a gente chama de ciências duras também. Mas mesmo nesse campo, a relação de significado e significante, ela não está posta de uma maneira tão moderna, cartesiana, como ela foi em séculos passados. Vou dar um exemplo disso na genética. Quando a gente está na escola e está estudando lá genética, a gente aprende que um gene sintetiza um gene sintetiza um aminoácido, um gene específico sintetiza um aminoácido, como se fosse uma relação 1 para 1. Esse um gene, ele sintetiza um aminoácido específico. Na verdade, isso é uma representação didática para facilitar um campo de conhecimento que é muito vasto. Também não sou especialista em genética, falei tão político agora. Também não sou especialista em genética, mas tenho amigos que estudam e trabalham com isso e às vezes nós trocamos ideias. Então, essa relação de 1 para 1, ela é meramente didática. Ela não existe. A genética, ela é cheia de devires. Um gene, ele pode sintetizar, sei lá, um aminoácido e meio, ou um gene sintetiza 3 aminoácidos, e o outro gene sintetiza só 1, e o outro sintetiza 5 aminoácidos. Não tem uma relação direta significado-significante. Acaba tendo a ver com a ideia de devir, a ideia de mudança, de transformação e de não significado, né? Quando você vai se aprofundar na pesquisa, você vê que as coisas estão sempre realmente em movimento e que elas não são cartesianamente determinadas. Claro que existe conhecimento matemático que atravessa as ciências biológicas, por exemplo, né? E que foi muito útil, né? Houve um momento, quando o Mendel começa a fazer os seus experimentos de genética, ele muda toda a forma de se produzir biologia, porque ele introduz a matemática, ele introduz o pensamento cartesiano. Então, sim, essa linha filosófica antiga, estruturada, ela foi útil, sim. E houve um momento na história da biologia que e da biologia e talvez de todas as ciências, que queria obter resultados matemáticos, que isso era considerado ciência de verdade. Mas isso mudou nas últimas décadas, isso vem mudando. Existem questões na biologia que elas não são respondidas tão cartesianamente assim, né? Existem questões que são subjetivas, questões de... A mutação dos genes, elas são imprevisíveis, né? Bom, é isso. Пока, мой друзья. Я вижу тебя в следующем видео.